O Senhor em breve aparecerá com poder e glória para levar todos os seus à felicidade eterna. Nós levantamos nossas mãos, Senhor, em vitória para Ti. Nós sabemos que o fim está próximo, diante da porta. Quem pode então erguer a cabeça com alegria e entrar na eternidade sem tremer? Nós levantamos nossas mãos, Senhor, vitoriosamente a Ti. Nós sabemos que o fim está próximo, diante da porta. Nós trazemos a honra a Ti pela vitória nesse tempo. Mas gostaríamos já de estar na glória. Nós levantamos nossas mãos, Senhor, vitoriosamente a Ti. Nós sabemos que o fim está próximo, diante da porta. Lá não teremos mais separação quando estivermos no lar com o Senhor. Até mesmo toda dor e sofrimento permanecerão eternamente distantes de nós. Nós levantamos nossas mãos, Senhor, vitoriosamente a Ti. Nós sabemos que o fim está próximo, diante da porta. Nós levantamos nossas mãos, Senhor, vitoriosamente a Ti. Nós sabemos que o fim está próximo, diante da porta. Preciosos irmãos e irmãs no Senhor, eu vos saúdo de coração no precioso nome do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Hoje é um dia especial, o último dia neste ano, e nós fazemos uma retrospectiva daquilo que Deus fez. Há uma semana eu fiz 90 anos de idade e eu gostaria de agradecer de coração a todos que enviaram seus e-mails, cartões de aniversário e saudações. Foram mais de 80 e agradecemos ao Senhor por Ele fazer grandes coisas em muitas pessoas, especialmente também nos últimos 3 anos. Eu olho para trás há muitos anos, na verdade,
para 1949, quando eu participei pela primeira vez de uma conferência pentecostal internacional e ouvi o relato que foi feito sobre o irmão Branham. Isso falou diretamente comigo. E então vieram os anos de 1953 e especialmente o ano de 1955, quando assisti às reuniões do irmão Branham em Karlsruhe. E depois das reuniões, eu realmente só tinha um desejo: apertar a mão desse homem de Deus e trocar algumas palavras com ele. E eu estava na recepção do hotel e, de repente, o simpático senhor que estava lá disse que os senhores que estavam com Branham agora estavam entrando no saguão. E eu me virei e o irmão Branham olhou para mim e disse: "Você é um pregador do Evangelho." E ele apontou para a sua esquerda, a cerca de 10 metros de distância. A sua esposa está ali na saída com a bagagem. De fato, já desde a primeira vez eu pude vivenciar o ministério profético dado ao irmão Branham pela graça. E assim seguiu durante os 10 anos, de 1955 a 1965, que eu estive com ele em reuniões, conversei com ele e tive comunhão com ele. Falei com ele por telefone a partir de Krefeld. Eu ainda tenho 21 cartas da correspondência sobre questões e temas bíblicos importantes. Eu sou simplesmente grato a Deus por Ele ter me dado a graça de conhecer pessoalmente o profeta prometido para o nosso tempo e de vivenciar pessoalmente seu ministério. E eu posso realmente dizer o que meus olhos viram e meus ouvidos ouviram. Isso eu posso testificar a todos em todo o mundo. E Deus, de fato, conduziu assim. Hoje, no último dia deste ano, nós olhamos para trás e agradecemos ao Senhor do fundo do coração. Foi realmente o ano mais abençoado que tivemos pela graça. Vocês sabem, com o ano de 2019, um período chegou ao fim. Até então, eu podia viajar, e todos sabem que eu, acima de 50 anos, viajei precisamente 55 anos, viajei todos os meses, estive a caminho para pregar a palavra. E vocês todos conhecem o Mapa Mundi,
de uma ponta à outra, todos os povos e línguas foram alcançados. E Deus realmente guiou de tal forma que eu pude fazer contato pessoalmente. E quando o tempo da viagem chegou ao fim, Deus cuidou para que todos os irmãos do mundo inteiro pudessem ser atendidos e que as transmissões das pregações agora podem ser vistas diretamente em 15 idiomas no mundo inteiro. Em todas as quartas-feiras, todos os sábados e todos os domingos. Todos no mundo inteiro podem ouvir juntamente. E vai para os milhões que Deus alcançou em todos esses países. A palavra do Senhor não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. E hoje falaremos sobre chamado divino, envio divino, mandato divino. Todos nós sabemos que João Batista foi um profeta prometido. Todos conhecem a passagem de Isaías 40, versículo 3. Uma voz ressoa no deserto: preparem o caminho para o Senhor, abram uma estrada para o nosso Deus. Todos conhecem a passagem bíblica de Malaquias 3. Eu enviarei meu mensageiro adiante de mim para preparar o caminho. Quando o tempo se cumpriu, isso aconteceu. E nós leremos mais adiante que João agiu de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que os profetas haviam predito com séculos de antecedência. E também nós nos referiremos ao fato de que o irmão Branham foi um profeta prometido. Todos vocês podem ler isso. Também dele está escrito: Elias virá e colocará tudo em ordem novamente. Isso pode ser lido em Mateus 17, especialmente nos versículos 10 e 11. Moisés e Elias estiveram no monte da transfiguração e falaram com nosso Redentor. E quando essa conversa terminou, só restou uma pergunta: por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? Graças a Deus por essa pergunta. E graças a Deus pela resposta da boca de nosso Senhor. Em verdade, eu vos digo, Elias virá e restaurará tudo novamente. E quem for a Malaquias poderá ler ambos. Com referência a João Batista, foi escrito: ele voltará o coração dos pais para os filhos. Os pais do Antigo Testamento
esperaram que as promessas fossem cumpridas. Isso aconteceu no Novo Testamento. Primeiro, por meio do ministério de João Batista, e depois, por meio de todos os filhos de Deus. Mas a segunda coisa foi que ele voltaria o coração dos filhos para seus pais. E isso aconteceu, está acontecendo em nosso tempo, que o coração dos filhos de Deus está realmente sendo trazido de volta ao início. Aquilo o que os nossos pais, tenha sido Pedro, João, Tiago ou Paulo, aquilo que nossos pais ensinaram no início e o que eles fizeram, isto tinha que ser restaurado. Isso aconteceu por meio do ministério do irmão Branham. Todos nós sabemos o que aconteceu no decorrer dos 2000 anos da história da igreja. Nós sabemos o que aconteceu desde a reforma religiosa e também imediatamente antes da reforma. Mas em nosso tempo, não apenas verdades parciais foram proclamadas, mas todo o conselho de Deus, todos os ensinamentos foram proclamados. Tudo como era no princípio. Em todos os avivamentos anteriores, havia homens de Deus, mas eles não eram profetas. Lutero não foi um profeta. Wesley não foi um profeta. John Smith não foi um profeta. Menno Simons não foi um profeta. Todos esses homens de Deus, por meio dos quais surgiram novas confissões de fé, eram evangelistas. E eles proclamaram o que se havia tornado grande para eles. Mas nenhum deles foi um profeta. Mas, de fato, está escrito que a palavra do Senhor vai aos profetas. O profeta é um porta-voz direto de Deus. E antes que um profeta pudesse dizer algo, o Senhor tinha que revelar a ele. E é por isso que os profetas puderam dizer em sua proclamação, assim diz o Senhor. Martinho Lutero não disse uma vez sequer, assim diz o Senhor. John Wesley, William Booth, John Smith e Menno Simons, todos eles, nenhum deles foi capaz de dizer uma vez sequer, assim diz o Senhor. Mas eles proclamaram o que lhes havia se tornado grande para eles a partir da palavra. E veio um reavivamento após o outro. E foi cada vez mais profundamente até o reavivamento pentecostal. Mas mesmo no movimento pentecostal, nenhum fundador foi capaz de dizer, assim diz o Senhor. O dom da profecia foi então revelado. Mas, irmãos e irmãs, vamos ao ponto. Deus honrou sua palavra e enviou seu profeta. E Deus também cumpriu sua palavra e me deu
um chamado direto, de modo que tive que ir de cidade em cidade para pregar a palavra e passar o alimento espiritual, a palavra revelada. E sabemos que o irmão Branham tinha o assim diz o Senhor da palavra de Deus. E nós somos gratos ao Senhor por podermos vivenciar o fim do tempo da graça. E, na verdade, estamos muito, muito perto do fim. Agora vamos ler algumas passagens bíblicas. E eu gostaria especialmente de enviar minhas saudações de coração a todos os irmãos e irmãs em nosso país, na Suíça e na Áustria, e transmitir as saudações que escreveram seus e-mails ou que enviaram saudações de alguma outra forma. E também a todos, em todos os povos e línguas. Que Deus vos abençoe a todos vocês e ouçam o que o Senhor tem a nos dizer. Por favor. Nós lemos de 1 Timóteo 6, versículos 14 e 15. 1 Timóteo 6, versículos 14 e 15. Que cumpra o encargo de tal maneira que permaneçais sem mancha, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, que o bendito e único soberano realizará em tempo determinado. Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Pela primeira vez, essa promessa se cumpre. Cumpra a missão de tal maneira que você permaneça irrepreensível até o retorno de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, naquela época, seja a Pedro, Paulo ou a Timóteo, quando uma comissão foi passada, mas o retorno de Jesus Cristo ainda estava a 2000 anos de distância. Mas agora nós chegamos antes do retorno direto de Jesus Cristo. E a missão final tem que ser realizada em santidade, em correção, em veracidade. Agora, antes do retorno de Jesus Cristo, por favor, leiam novamente essa passagem bíblica. E essa missão eu tenho cumprido desde a partida do irmão Branham e tenho levado ao mundo inteiro a última mensagem bíblica de salvação e tenho cumprido a comissão de tal forma que eu serei aprovado por Deus. E qual seja com todos aqueles que creram na mensagem divina de salvação. Execute a missão assim, graças seja ao Senhor. Em minha vida, há certas coisas que eu faria diferente, mas quando se trata da comissão
do chamado, do envio, eu faria tudo 100% exatamente como fiz. E todos que creem são abençoados e vivenciam sua preparação para o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por favor, nós lemos de Romanos 10, versículo 15. Romanos 10, versículo 15. E como alguém pode pregar sem ter sido enviado? Também isso é muito importante. Como alguém pode proclamar a palavra, a mensagem, sem ter sido enviado para fazê-lo? Quem pode cumprir uma missão no reino de Deus sem ter recebido uma missão? E eu digo muito sinceramente, se eu não tivesse recebido esse tremendo chamado em 2 de abril de 1962, então eu não teria precisado cumprir a missão. Não teria sido capaz de cumpri-la de forma alguma, mas com a ajuda de Deus, em função do chamado e envio, eu consegui fazer isso. Por favor, nós lemos de Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Todos nós sabemos que nos dias de Isaías aconteceram grandes coisas. Ele foi o profeta mais poderoso do Antigo Testamento. Ninguém previu tanto em termos da história da salvação como o profeta Isaías. Desde o nascimento do Filho de Deus até o novo céu e a nova terra. E todos nós sabemos que quando ele foi transferido para o além, ele viu o Senhor. Querubins e serafins cercaram o Senhor. E então a pergunta: quem devo enviar? E Isaías então disse: envia a mim. Ele sabia que ele havia sido chamado para fazer isso. Louvado e glorificado seja o Senhor por toda a missão e envio divino que todos os profetas receberam. Jesus Cristo ainda é o mesmo hoje, e ele chamou e enviou o irmão Branham, e ele chamou e enviou o irmão Frank. Nós lemos adiante. Nós lemos de João 1, versículo 6. João 1, versículo 6. Apareceu um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Amém. Também isso nós já mencionamos. Um homem apareceu, mas não foi só isso. Apareceu um homem enviado por Deus. É disso que se trata no reino de Deus. Não se trata que alguém se apresente, mas
apareceu um homem enviado por Deus, com a mensagem de Deus para aquela época. E todos aqueles que deram ouvidos a Deus, eles receberam e aceitaram a mensagem do mensageiro. E ele pôde dizer, ou dele pôde ser dito, que ele levou um povo bem preparado ao Senhor. E ele realmente pôde dizer, eu vos batizo com água para o arrependimento. Aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse cumprimento foi no dia de Pentecostes, quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Um homem enviado por Deus. Por favor. Nós lemos de João 13, versículo 20. João 13, versículo 20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. Hoje, amados irmãos e irmãs, se trata simplesmente que respeitemos o plano divino de salvação e a ordem divina de salvação. E nós somos realmente gratos ao Senhor de coração por Ele ter cuidado disso e já ter dito de antecedência, quando eu envio alguém, quando eu chamo alguém, quando eu dou a alguém uma missão, quem o recebe, então, este recebe a mim. Ele recebe o que eu estou fazendo atualmente, pois um mensageiro proclama a palavra de Deus da hora. Ele não volta ao passado, mas diz o que Deus tem a dizer ao seu povo hoje. E nós enfatizamos isso. Nós chegamos diretamente antes do retorno de Jesus Cristo. E essa é a última mensagem e, portanto, o chamado divino. E então, quem ouve aquele que eu enviar, ele ouve a mim. Jamais eu proclamei uma doutrina própria, jamais proclamei uma interpretação até o dia de hoje. Nenhuma única interpretação, somente a santa, preciosa e eterna palavra de Deus. Por favor, pensem nisso, que o Senhor, justamente aqui, Ele enfatizou, Ele disse 2 vezes, em verdade vos digo. Hoje Ele diz a você e a você. Hoje Ele diz a nós. Hoje Ele diz a todos que ouvem a mensagem. Por favor. Nós lemos de Hebreus 3, versículo 7. Hebreus 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, graças seja ao Senhor. Hoje, nós não estamos vivendo ontem, nós estamos vivendo hoje. E o Senhor está hoje
no processo de trazer seu povo de volta à palavra, não apenas falar sobre a redenção e pregar sobre ela, mas vivenciar a plena salvação, a plena redenção, o precioso e santo sangue, naquilo que aconteceu através dele, perdão, reconciliação, graça e salvação, aceitar tudo e vivenciar tudo pela graça. É o sangue da nova aliança que fluiu para nós, o povo da nova aliança, a fim de nos redimir plenamente e nos libertar plenamente, para que, como povo da aliança do Novo Testamento, sejamos aperfeiçoados como congregação de Jesus Cristo até a noiva. Graças seja ao Senhor. Hoje vale a palavra do Espírito Santo que Ele falou para esse tempo, seja no Antigo ou no Novo Testamento. E especialmente a palavra profética aplica-se a nós no nosso tempo, porque Ele a falou por meio do Espírito Santo, e ela tem que ser revelada a nós por meio do Espírito Santo. Aleluia! Por favor. Nós lemos de Efésios 1, versículo 9. Efésios 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Para isso, só podemos dizer amém novamente. Ele nos revelou o seu mistério, o seu plano de salvação, suas promessas. Ele realmente revelou tudo para nós. Nós não vivemos no tempo em que verdades parciais foram reveladas. Nós vivemos no tempo no qual todo o conselho de Deus, com todas as promessas, com tudo que as acompanha, agora está se cumprindo. E nós temos e nos curvamos diante disso. Nós reconhecemos que há apenas um único Deus que se revelou para nossa salvação como Pai no céu, em seu Filho unigênito na terra, e em nós, na congregação, por meio do Espírito Santo. E nós reconhecemos que não existem três seres eternos, não três seres todos poderosos, nem três seres oniscientes, que não existe uma trindade. Nós sabemos, em nenhum lugar na Bíblia é mencionado um Deus trino ou uma trindade, nem mesmo uma única vez. E o mesmo acontece com o batismo. Aqui também os tradutores, já como pessoas da trindade, não traduziram 100% precisamente. Por exemplo, Mateus 28, lá o texto original realmente diz: e batizai-os em meu nome. E o outro tradutor ainda diz: e batiza-os no nome em que Deus se revelou como Pai no Filho e por meio do Espírito Santo. Sempre se trata do nome. Mesmo
que lemos em nossa Bíblia, e batizai-os no nome do Pai. Pai não é um nome, Filho não é um nome. Do que se trata? Do nome da aliança do Novo Testamento, que está acima de todos os nomes, no qual a pessoa deve ser batizada. Foi assim que Pedro batizou, foi assim que Paulo batizou, foi assim que os apóstolos batizaram até o 3º século. Foi assim que Martinho batizou. Nos primeiros 300 anos, as pessoas só eram batizadas biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Somente com a invenção da Trindade que o batismo trinitário foi acrescentado. E é por isso que todos têm que ser informados. Quem ainda não se deixou batizar biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo, deve se deixar batizar o mais rápido possível. Por favor. Nós lemos de Hebreus 4, versículo 1. Hebreus 4, versículo 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Também para isso dizemos 2 vezes, amém, amém. Ó Deus, que em nenhum daqueles que creem na mensagem divina, que creem na missão e envio divino do irmão Branham, e que creem que desde a partida do irmão Branham, a missão divina tem sido cumprida, que nenhum deles fique para trás, mas que todos creiam a Deus. Irmãos e irmãs, vocês não creem em Paulo, Pedro, ou Branham, ou Frank? Vocês creem na santa palavra de Deus? E nós veremos ainda em breve o que mais ainda é enfatizado nas Santas Escrituras. Por favor, irmão Borg. Nós lemos de Mateus 24, versículos 7 e 8. Mateus 24, versículos 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Sim, preciosos irmãos e irmãs, todos nós sabemos o que o Senhor predisse. Por favor, percebam isso. Guerras, terremotos, fomes, tudo isso é apenas o começo. O começo. Nós estamos no fim dos tempos e já vivenciamos o início. Mas segue adiante, segue adiante. E então chegamos à passagem onde está escrito, então virá o fim. Portanto, há também um início do fim dos tempos e há um fim. E é por isso que leremos ainda mais 2 passagens que pertencem a isso. Por favor, nós lemos de Lucas 21, versículo 28. Lucas 21, versículo 28.
Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Novamente podemos dizer amém, porque nosso Senhor disse: aprendam uma parábola com a figueira, quando ela se tornar suculenta. E já no Antigo Testamento, o povo de Israel era descrito como uma figueira. Não se trata apenas, então, de guerras e fomes, mas também de um sinal muito especial do fim dos tempos. Portanto, esse é o início das dores de parto, e depois segue adiante, e agora podemos ver que dores de parto se abateram sobre Israel, e o que está acontecendo atualmente na faixa de Gaza. Mas depois de tudo isso, vem o tratado de 7 anos, e em seguida, então, o Armagedon. Mas não queremos entrar nesse assunto. Para mim se trata hoje do início da continuação e então do final. Por favor, nós lemos de Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, versículo 14. E esta mensagem de salvação do reino será pregada em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E então virá o fim. Portanto, o começo, a continuação, e então o fim virá. O fim não virá com guerras e gritos de guerra e fome, mas enfatizado especialmente por nosso Senhor, o Evangelho eternamente válido, a mensagem eternamente válida de salvação, como também está escrito em Apocalipse 14, 6, será pregado a todas as nações como testemunho. Posso dizer agora e perguntar agora, será que nos últimos séculos a eternamente válida mensagem de salvação, o pleno evangelho, os plenos ensinamentos bíblicos, tudo isso foi proclamado nos últimos séculos? Não. E mais uma vez, não. Mas aqui nós temos a promessa do Senhor de que no fim do tempo da graça, a mensagem de salvação será proclamada a todas as nações e línguas. Já existiu alguma vez algum homem? Lutero visitou 20 países, Wesley visitou 30 países, John Smith visitou 10 países. Algum deles foi no mundo inteiro? Houve um único. Billy Graham pregou em todo o mundo? Nem mesmo em 20 países. Mas a promessa é que a mensagem divina de salvação será pregada a todas as nações. E como alguém pode pregar a eles sem ter sido enviado para isso? E é por isso que o irmão Branham disse no final do 7º selo, no dia 24 de março de 1963, eu levei a mensagem até onde
eu deveria levar. Deus encontrará alguém que Ele possa usar para levar a mensagem ao mundo inteiro. E nós somos verdadeiramente gratos ao Senhor. Por favor, reconheçam as duas passagens bíblicas. Seja Mateus 24, 14, a mensagem de salvação será pregada a todas as nações como testemunho, para que ninguém tenha uma desculpa, que todos, em todas as igrejas livres, em todos os povos e línguas, todos ouviram falar do que Deus fez em nosso tempo, após a Segunda Guerra Mundial. Como o reavivamento, o avivamento de cura surgiu dentro do movimento pentecostal, e como Deus foi capaz de usar o irmão Branham através do dom de cura de forma especial e também através do dom profético. Irmãos e irmãs, e então, no Apocalipse, o homem de Deus vê a águia voando pelo céu, e então vem a palavra eterno. Não apenas a mensagem de salvação, mas a eternamente válida mensagem de salvação que estava lá no início, há 2000 anos. Ou seja, quando não havia interpretação ainda, não havia falsificação, nada, apenas a palavra de Deus para cada ensinamento. O mesmo evangelho eterno foi proclamado em nosso tempo a todas as nações e línguas. E o Senhor disse: então virá o fim. Irmãos e irmãs, eu digo isso no nome do Senhor. Nós estamos muito, muito perto do fim. Agora, todos os que ouviram a mensagem têm que consagrar sua vida a Deus, colocar em ordem sua vida pessoal, no casamento, na família, para que todos nós possamos ser agradáveis a Deus. Como Enoque recebeu o testemunho que ele foi agradável a Deus. E irmãos e irmãs, nós lemos até de Efésios 4, que todos os que já haviam sido selados com o Espírito Santo tinham que se despir da velha natureza, do velho homem, e se revestir do novo homem, que agora todos os verdadeiros filhos e filhas de Deus vivam agora a vida divina, que tudo o que pertence ao terreno seja deixado, rejeitado de lado. Vocês mesmos podem ler, seja em Gálatas 5 ou em Efésios 4, o que tudo tem que ser despojado, e então tudo o que deve ser vestido. E depois de nos despojarmos do velho, nós nos revestimos do novo homem, depois de tomarmos o banho de água na palavra e sermos verdadeiramente lavados de todas as tradições e falsos ensinamentos e santificados na palavra de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, nós temos duas coisas especiais. Uma delas são as promessas e o cumprimento para a congregação. E a outra é a profecia bíblica que está sendo cumprida em todo o mundo.
guerras, fomes e tudo o que o Senhor predisse. Vamos parar mais uma vez aqui. O início das dores de parto, e depois continua, e então vem o fim. O último é a proclamação da mensagem divina de salvação a todos os povos e idiomas. E essa promessa foi cumprida diante de nossos olhos. E nós podemos dizer, hoje, todas as passagens das Escrituras se cumpriram até que essa mensagem divina de salvação foi proclamada a todas as nações. Então, por favor, preciosos irmãos e irmãs, levem a palavra de Deus a sério. Despojem-se do velho homem. Renovem-se em seu íntimo, para que o amor de Deus, que é o vínculo da perfeição divina, envolva a todos nós. Esse amor divino é encontrado no corpo do Senhor, na congregação do Deus vivo, e especialmente na congregação noiva, na qual todas as coisas estão chegando à conclusão. Irmãos e irmãs, nós chegamos agora ao final. Que Deus, o Senhor, vos abençoe, Ele esteja com vocês. Nós olhamos para trás para muitos anos, e eu vou mencionar isso mais uma vez. Em 24 de dezembro de 1965, entre 10h30 e 11 horas da noite, o Senhor levou o irmão Branham para o lar, e eu o vi subir em uma nuvem no dia 24 de dezembro de 1965. Mas já no dia 31 de dezembro de 1965, com uma voz poderosa, meu servo, eu coloquei minha espada em sua mão. A partir de então, uma vivência sobrenatural seguiu a outra. Repetidas vezes, o Senhor deu instruções e sempre se dirigiu a mim como seu servo. Assim, nós olhamos para os muitos anos que se passaram, nos quais o Senhor deu instruções, Ele conduziu, guiou, para que a última mensagem chegasse aos confins da terra. Imaginem que eu teria sido levado para o lar em 1976, quando eu planejei a viagem à Índia. Se o Senhor não tivesse dito com uma voz poderosa e audível, meu servo, cancele a viagem à Índia. E eu tinha acabado de entrar no escritório com o ticket e havia dado alguns passos, e quando a voz veio a partir da janela, meu servo, cancele a viagem à Índia. E amados, eu realmente saí, entrei no carro, dirigi até a beira da floresta, eu chorei, orei e disse, Senhor, as reuniões já estão planejadas e agendadas em todas as cidades. Eu tenho que fazer isso. Eu já tenho a passagem, as pessoas estão esperando. Eu tenho que fazer essa viagem. Eu voltei para o escritório. Devia ser
11h15 naquela manhã. E eu digo a vocês, com que força o Senhor falou comigo quando eu tinha acabado de entrar no quarto com essa voz: meu servo, cancele a viagem à Índia. E todos vocês leram e viram isso em seus jornais e no noticiário. O meu voo 171 de Bombay para Madras, ele pegou fogo e explodiu em chamas, matando 96 passageiros e tripulantes. Meu nome estava na lista. Eles haviam me enviado o cartão de embarque. Irmãos e irmãs, se eu relatasse quantas vezes o Senhor falou, deu instruções, eu olho para um tempo que passou, no qual as passagens bíblicas que nós lemos foram confirmadas em minha vida. Como pode alguém pregar a eles sem ter sido enviado? Todas essas passagens bíblicas que nós lemos. E eu agradeço ao Senhor por Ele ter confirmado esse chamado por meio do irmão Branham. Irmãos e irmãs, eu preciso chegar ao fim. Que Deus abençoe o final desse ano, que nós celebramos com gratidão. Que Deus abençoe o próximo ano. E deixe-me fazer esse comentário ainda. O retorno de Cristo ocorrerá no tempo determinado. Ninguém sabe o dia e a hora. E vocês sabem, nós temos um corinho no qual está repetidamente: poderia ser a última vez. Poderia ser a última vez. E mais ou menos uma semana eu estava sentado no escritório e cantei esse corinho após a oração. E de repente eu disse: amado Senhor, o novo ano de 2024 está diante de nós. E realmente eu cantei: poderia ser o último ano. Poderia ser o último ano. Irmãos e irmãs, ninguém sabe, mas poderia ser. Poderia ser. Toda profecia bíblica foi cumprida, mesmo agora, com o Oriente Médio. Contudo, tudo está nos estágios finais de desenvolvimento e está progredindo. E podemos esperar novas notícias todos os dias. Que Deus, o Senhor, abençoe todos que creem na mensagem divina e que creem que Deus chamou e enviou o irmão Branham. E depois dele o ter tomado e ter me chamado e me enviado, que todos aqueles que creem na missão divina se deixam preparar e juntos nós esperamos pelo retorno de Jesus Cristo, seja no próximo ano ou no ano seguinte, mas acontecerá em breve. Louvado e glorificado Deus nos conceda um ano como nunca antes, com uma plena bênção, com tudo o que Deus nos prometeu. Sejam abençoados no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E especialmente todos os irmãos servidores, sejam abençoados. Passem o alimento adiante para o povo de Deus, no santo nome de Jesus. Amém.
Jesus está chamando carinhosamente para o lar. Chamando hoje. Chamando hoje. Por que você se afasta cada vez mais do sol do amor? Jesus está chamando hoje. Está chamando hoje. Jesus está chamando. Está amavelmente chamando hoje. Jesus está chamando os cansados para descansar, chamando hoje, chamando hoje. Traga-lhe o seu fardo e você será abençoado. Ele não o rejeitará. Chamando hoje. Chamando hoje. Jesus está chamando, está amavelmente chamando hoje. Jesus está esperando, venha Ele agora. Está esperando hoje. Está esperando hoje. Venha com seus pecados, prostre-se aos seus pés, venha. E não demore mais. Chamando hoje. Chamando hoje. Jesus está chamando. Ele está amavelmente chamando hoje. Jesus está clamando, escutai a sua voz, escutai-o hoje, escutai-o hoje. Os que creem no seu nome se alegrarão. Levantai-vos depressa e parti, chamando hoje, chamando hoje. Jesus está chamando, está amavelmente chamando hoje, chamando hoje, chamando hoje. Jesus está chamando, Ele está amavelmente chamando hoje.